Agora vocês vão fazer um pouco de exercício. Um exercício: encontre a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y para f de x, y igual a 2x ao quadrado menos 3y menos 4. Tentem resolver, por favor. Ó, primeiro vamos encontrar a derivada parcial de f em relação a x. Né? Para isso, basta tratar y como constante e derivar em relação a x. Então, a derivada parcial de f em relação a x é igual à derivada parcial em relação a x de 2x ao quadrado menos 3y menos 4, que vai ser derivada parcial de 2x ao quadrado é 4x, derivada de 3y, y constante é zero, derivada de constante é zero. Então, nós temos que a derivada de f em relação a x dessa função, a derivada parcial de f em relação a x é igual a 4x. Agora vamos encontrar a derivada parcial de f em relação a y, né? Então, para isso, basta tratar x como constante e derivar em relação a y. Então, nós temos que a derivada de f em relação a derivada parcial de f em relação a y é igual a derivada parcial em relação a y de 2x ao quadrado menos 3y menos 4. Então, agora estamos derivando em relação a y. Então, a derivada de 2x ao quadrado, x é tratado como constante, então a derivada de constante é zero. Derivada de menos 3y é menos 3, derivada de constante é zero. Então, eu posso falar que a derivada parcial de f em relação a y é igual a menos 3. Outro exemplo. Exercício. Tentem vocês fazerem. Encontre a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y, de f de xy igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tentem resolver, por favor. Primeiro, vamos encontrar a derivada parcial de f em relação a y. Né? Para isso, basta tratar x como constante e derivar em relação a y. Então, eu posso falar que eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a y, que é igual a derivada parcial em relação a y de raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Que é igual, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Então, eu posso falar que a derivada parcial em relação a y de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Agora, podemos usar a regra da cadeia. Né? A regra da cadeia diz o seguinte, que se f é igual a n, u elevado a n, então a derivada, né, que é f', é n que multiplica u elevado a n menos 1 vezes u'. Então, vamos fazer aqui no nosso caso u igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Então, se eu fizer o meu u igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, então vai ficar u elevado a meio. Concorda? E, então, se u é x ao quadrado mais y ao quadrado, o u', quem que é? Eu estou derivando em relação a y. O u' vai ser 2y. Pronto. Agora, eu posso falar então que a derivada parcial em relação a y de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio é igual à regra da cadeia, né? Meio, vamos voltar aqui. Então, vai ser o quê? O n, né? Quem que era o meu n? Meio. Então, vai ficar meio vezes u. Quem que é meu u? X ao quadrado mais y ao quadrado. Elevado a n menos 1. A meio menos 1 vezes o'. O' é 2y. Então, aqui, então vai ser meio, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio menos 1, vezes o', que é 2y. Que vai ser igual, né? Meio, esse meio, né, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, meio menos 1 é menos meio, vezes 2y. Esse 2y já está aqui, já coloquei aqui, né? 2y vezes 1 é 2y sobre 2. Então, a derivada parcial de f em relação a y é igual a 2y dividido por 2 é y. X ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio. Pronto, encontramos. Vamos encontrar agora a derivada parcial de f em relação a x. Para isso, basta tratar y como constante e derivar em relação a x. Então, a mesma coisa, a derivada parcial de f em relação a x é igual a derivada parcial em relação a x de raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual à derivada parcial em relação a x de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio, usando a regra da cadeia, né, que nós já expliquei no tópico anterior. Então, eu falei que meu u é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, quem que é meu u'? Agora eu estou derivando em relação a x. Então, meu u' é 2x. Então, a derivada parcial em relação a x de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio é igual a meio, né, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio menos 1 vezes 2x.
que é igual a 2x sobre 2, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio. Meio menos 1 é menos meio. Então, a derivada parcial de f em relação a x é x que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio.